Preparei um especial aí pra gente. Uma coisa bem simples, bem legal aí, ficou bem informativa. Vamos dar destaque para alguns retornos e também para todos os debutantes na primeira divisão, né? Essa foi a divisão que eu fiz aí para a gente falar. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Começando pelo Acre, tivemos os acessos de Santa Cruz e o São Francisco. Santa Cruz debutante, primeira temporada como profissional da equipe, né, que começou aí no futebol de base, né, e o São Francisco volta, né, para a primeira divisão. Disputou esse ano, inclusive, já voltou, né, pôde disputar a segunda divisão no mesmo ano e está de volta para a primeira divisão. O Santa Cruz foi fundado em 2022, né, como eu falei, primeiro ano como profissional. Em 3 anos varreu, né, os títulos estaduais de base. Inclusive o Santa Cruz veio até aqui em Maringá, que é a minha cidade, e conquistou a MGF Cup, né, que é um torneio de base que é realizado todo final de ano aqui na cidade, e venceu o Sub-16, né, foi o campeão da competição. O time mais tradicional que teve o Maringá, né, que para mencionar, teve o Novo Horizontino. Não teve tantas equipes mais fortes assim, teve mais equipes regionais daqui mesmo da região, mas vale a menção que veio do Acre, conseguiu o título, conquistou aí mais uma taça na base, né? Não é oficial, mas consolidou, mostrou a sua força, né? Bom, na primeira temporada como adulto, conquistou o acesso à primeira divisão. É o primeiro debutante que a gente traz, né, dos estaduais do ano que vem, né? A Crema terá uma novidade aí. Era muito claro que o time subiria de primeira, né? Era um dos favoritos e conquistou o acesso. Lá em Alagoas, aqui a gente teve uma questão, né? O Cruzeiro de Arapiraca voltou, né, para a primeira divisão. Tinha sido rebaixado em 2024 e volta agora para a primeira divisão. O Cruzeiro venceu o Guarani Alagoano na final. O Guarani Alagoano era o favorito. O Guarani Alagoano é o Murici Esporte Clube. Exatamente isso. O que aconteceu? O Guarani Alagoano mudou de nome, né? Ele era de Maceió, inclusive, mas mudou para Murici. O Murici Futebol Clube, que é o tradicional, que foi campeão, alagoano inclusive, ele comunicou a licença do futebol e mudou de nome, né? O Guarani Alagoano mudou de nome, né? Agora se chama Murici Esporte Clube. E agora a cidade continua tendo um representante, mas agora não será mais o MFC, né? Será o MSC. Inclusive as cores continuam, né? O verde e branco. O Guarani era, se não estou enganado, verde, branco e preto. As cores não mudam tanto, mas teve essa mudança, né? O Guarani Alagoano não subiria, né? Só o Cruzeiro subiria, o Murici conquistou essa vaga. Perdão, o Guarani conquistou essa vaga porque o Murici Futebol Clube desistiu, né? Comunicou a licença e deu lugar ao Murici Esporte Clube, né? Então a cidade continua com o clube na primeira divisão, mas com uma nova história, né? Então, caso o Murici Esporte Clube seja campeão, não será o segundo título do clube, né? Será o primeiro, será o segundo da cidade. Então é um novo clube que surge, né? Mas independente disso ou não, é um debutante. O Guarani Alagoano nunca disputou a primeira divisão, então isso não muda na história da equipe. No Amapá, duas tradicionais equipes subiram, né? O Macapá caiu ano passado e o São José. Inclusive é o único estado que 2 clubes que subiram já foram campeões estaduais da primeira divisão, né? O Macapá a última vez em 91 e o São José em 2009. O São José desde 2015 não participava da primeira divisão, voltará então após 11 anos para disputar a elite do futebol amapaense. Amazonas, um dos poucos estados com apenas um acesso, né, e o Itacoatiara, que é o ex-JC Futebol Clube, subiu. Tem 2 participações na primeira divisão, tem um futebol feminino muito forte, né, está na Série A2, inclusive. Participou pela última vez em 2021, foi campeão da segunda divisão amazonense, e voltou para a elite do futebol local.
Pera aí, pessoal, tem um negócio aqui na minha mão. Bom, na Bahia, eu falei que só o Amapá não, na verdade Bahia também, né? Tem dois times que subiram para a primeira divisão que já foram campeões. O Bahia de Feira e o Galícia, né? O Galícia que é um dos mais tradicionais historicamente da Bahia, né? Fica ali atrás do Bahia do Vitória, junto com o Leônico, o Ipiranga, né? Os mais participaram, o Fluminense de Feira também. Né? O Bahia de Feira tem um título em 2011 e o Galícia tem 5 títulos, o último lá em 68. O Galícia é um hospital desde 2017, o Bahia de Feira foi abaixado do ano passado, já voltou. Né? O Bahia de Feira até tinha uma questão que parece que se licenciaria do futebol, mas voltou. Né? O Bahia de Feira ficou, infelizmente, né, teve a questão da morte, né, do D1 2024, né, o time disputaria, né, a vaga não, 20, não, 24 não, 23, eu acho que foi a morte do D1 né, na Série D, né, que ele enfrentaria o Atlético, né, na semifinal da, perdão, não, nas quartas finais da Série D, e antes disso uma rodada antes, né, uma fase antes, teve a morte do D1 num treino, e isso desencadeou muitos problemas do Bahia de Feira, mas a equipe se reergueu e volta para a primeira divisão no ano que vem, apenas um ano depois, né, de ficar fora da primeira divisão. Aqui um acesso bem interessante, né, dois acessos bem interessantes, né, duas equipes bem tradicionais, né, que lá no começo do século participaram regularmente da divisão. O Maranguape e o Quixadá voltaram para a primeira divisão do Ceará. Duas equipes estavam um bom tempo fora da primeira divisão, né, o Maranguape desde 2018, o Maranguape que é até do Chico Anísio, né, e o Quixadá fora desde 2016. Né? O Quixadá tem muitas participações, em 44 participações na primeira divisão. O Maranguape tem menos, né? Dá a impressão que teria mais, mas é um time recente, né, no futebol local, né, digamos. E é a volta da dupla. Né? O Maranguape foi o campeão, perdão, da segunda divisão. E é uma das duplas, é um dos acessos mais legais, digamos. Né? É uma dupla bem legal que volta à primeira divisão, né, voltará a disputar, né, futebol cearense, que tem aí Iguatu, Maracanã, tentando rivalizar, né, com Ceará e Fortaleza não, né, mas com Ferroviária e Floresta principalmente, né, Floresta que voltou recentemente para a primeira divisão cearense, mas está na Série C, né, então futebol local, né, ali fora dos dois grandes tem tentado um protagonismo maior, né, nas divisões nacionais. Maranguape e Quixadá vão lutar por isso agora também, né? São dois times bem legais, né? Que voltam para a primeira divisão. Vamos ver, né, como é que vão sair agora na primeira divisão. Mas de fato é uma dupla de acesso bem legal que aconteceu nesse ano, né? São duas equipes que há muito tempo estão tentando voltar para a elite e conseguiram em 2025. Aqui, né, a Aruc e o Brasília, né, voltaram para a primeira divisão no Distrito Federal. Brasília, né, tem 30 participações da primeira divisão, tem 8 títulos, por muito tempo foi o grande clube da capital federal. E a Aruc, talvez até mesmo entre as equipes, assim, seja a equipe mais alternativa, mais inusitada entre as que subiram pela história que tem. A Aruc tem dois fatores que são primordiais na história da equipe. Primeiro, o time ficou conhecido em 2003 pelo goleiro Serjão, que tinha 153 quilos. E além disso, a Aruc inicialmente é uma escola de samba lá de Brasília, que tem mais de 30 títulos do carnaval brasiliense. É a maior campeã, inclusive, do carnaval brasiliense. Desde 2003 que não participa do carnaval do Campeonato Brasileiro da primeira divisão e voltou esse ano. E eu até vou parar um pouquinho aqui a nossa transmissão para a gente ver aqui uma matéria do GE de 2012.
com o Serjão. Se você não é 30 a mais, talvez não lembre, não saiba quem foi o Serjão. O Serjão foi um ícone, digamos, do futebol alternativo, entre aspas, pré-internet estabelecida, assim, do futebol alternativo, porque ele ficou bem conhecido no meio, né? Essa matéria que eu falei, de 2012. Com 145 quilos, ex-goleiro Serjão está mais leve nas peladas. Atleta que jogou profissionalmente com 153 quilos nos anos 90, ainda disputa peladas. No campo onde tem um gordo no gol, ele é chamado de Serjão. Então aqui fala, né, que nos anos 90 ele foi... eu conheci mais em 2003. Ele defendeu a meta da Aruc e ficou bem conhecido, né? E aqui tem uma matéria sobre ele que a gente vai conferir. Você por acaso conhece esse cidadão? A barriguinha já é uma dica. Sérgio Luiz Lisboa de Almeida. Se não lembrou pelo nome, talvez o apelido refresque a memória. Serjão. Serjão, o quê? Serjão, goleiro gordão. Lembrou? Ele defendeu a Aruc e o Ceilândia entre 2003 e 2005. Grande reforço do Ceilândia. E bota grande nisso, está no gol. Serjão, o goleiro peso pesado do futebol brasileiro, está de volta. O cara pegou pênalti, fez defesas difíceis, algumas atrapalhadas e tinha uma língua afiada. Não pode deixar jogar, porque se eu entrar não saio mais. A briga contra a balança fez de Serjão o maior goleiro do Brasil, literalmente. O cara ficou conhecido no país inteiro. Teve campanha no Globo Esporte. Emagrece, Serjão! E até mesmo Parreira, técnico da seleção brasileira na época, deu força para ele emagrecer. Se concentra no teu trabalho, é brincadeira, evidentemente. Estamos satisfeitos, estamos gostando de ver o seu esforço. Continue assim, chegue nos 95 e você vai realmente dar um exemplo muito grande de que a força de vontade é importante em qualquer atividade. E ele ralou. Era exercício o dia inteiro. O repórter Renato Peters não deixava o coitado em paz. O Serjão se transformou num marombeiro de primeira. Situação difícil a do Serjão, hein? Serjão, conseguiu chegar aos 98 quilos ou não? O Renato passava o dia inteiro com uma balança atrás de mim. E não é que o desafio rendeu uma silhueta bem mais esbelta? Dentro do campeonato de 153 para 111. Foi a última pesagem que eu fiz com o Petros na Globo. E depois consegui chegar nos 97. E esse não foi o único resultado. Serjão ficou famoso. Até hoje é reconhecido por onde passa. É o Serjão, esse aí? O goleiro mais gordo do país, é isso? Mas já vi ele na televisão. Ele emagreceu um pouquinho, né? Mas ainda tá gordo. Tem gente que confunde. Você lembra desse rapaz aqui? É o Faustão. Quem que você disse que ele é? Faustão. Depois que parou de jogar, ficou difícil manter o peso. E ele confessa, os exercícios não eram um problema. Sacrifício mesmo era fechar a boca. Gosto de comer tudo que não pode, lasanha, estrogonofe, muita massa. Eu costumo brincar que eu tenho um acordo com a Sociedade Protetora dos Animais de não comer nada verde. Tudo que é comida dos bichinhos é pra eles comer, não é pra gente. Pois é, sem jogar bola, Serjão caiu matando na lasanha, no estrogonofe e engordou de novo. Hoje eu tô com 145, 146 por aí. Ele agora se dedica apenas aos negócios, passa grande parte do tempo no escritório. Eu já tinha desde aquela época, né? Eu tenho uma empresa de construção e a gente atua na área de construção civil, terraplanagem, asfalto. É uma empresa pequenininha, mas que garante o sustento do dia a dia. Assim como a carreira de goleiro, a vida de dirigente também ficou para trás. Serjão foi vice-presidente do Gama de 98, quando o time foi campeão da Série B até o ano 2000, e presidente do Ceilândia de 2005 a 2007. Futebol hoje em dia só nas peladas, mas ele não abre mão. Toda segunda e quinta, religiosamente. Opa, nesse caso, a gente aqui no campo, o gol ali, o Serjão aqui. Não vou resistir, vou desafiar o Serjão. Você ainda pega uma bolinha, né?
A gente faz uma gracinha, dá para fazer ainda, né? É igual andar de bicicleta, você não desaprende nunca. E lá vamos nós. Serjão fez questão de colocar a camisa da época do Ceilândia. Foi difícil, mas deu. Entrou. No gol, deu pra ver que ele tá meio enferrujado, né? A fase realmente não é boa. Mas não teve medo de pular na bola. Sai que é sua, Serjão! Ainda bem que é só brincadeira, né, Serjão? Porque hoje, ao invés de defender, ele prefere atacar tudo o que tiver na mesa. Cansei. Tá na hora de pegar a lasanha. Vamos lá almoçar uma lasanha, porque é melhor do que ficar aqui caindo de um lado pro outro. É o seguinte, né? Voltar lá ao momento da Aruc, né? Que eu falei, né, que... né, da Aruc e tal, né? Que o Serjão, né, tava na questão, né, do... que ele tinha feito a matéria e tal. Em 2012, né, encontraram ele 9 anos depois do pum, digamos, dele. Em 2015, inclusive, infelizmente, ele foi preso, acusado de lavagem de dinheiro. Fica esse climão aí pra live, né? Era necessário falar isso. Não sei, tentei encontrar matérias mais recentes sobre o caso, mas não encontrei. Sobre o que aconteceu, se foi, qual o desenrolar da matéria, né? Mas vamos voltar então à questão dos acessos, agora sim com áudio. Agora certinho com áudio. Opa. Bom, no Espírito Santo temos o Serra e Forte Rio Bananal como os dois acessos, né, os dois ascendentes, né, da divisão. O Serra é tradicional, né, um dos maiores clubes do futebol capixaba, né, inclusive estou com a camisa telesportiva, né, um dos rivais do Serra. Inclusive, os dois últimos clubes, né, do futebol capixaba a disputarem a Série B lá em 2001, 2002. 2001. E o Forte Rio Bananal, que recoloca o estádio de Rio Bananal na primeira divisão, né? O Forte Rio Bananal, né, ele se trata do Ser Castelense, né, que foi fundado em 2006, há 19 anos. Em 2021, o clube foi adquirido junto ao dono do Castelense, que acabou mudando de nome e cidade, né? E desde 2010 que não havia um time de Rio Bananal na primeira divisão, agora recolocou a cidade na primeira divisão, então volta a ter um clube para representar. Em Goiás tivemos aí os acessos de Anapolina e Centro-Oeste. Esses dois acessos também são bem interessantes, né? Enquanto a Anapolina estava, digamos, afundada, né, em muitas crises, o Anápolis teve uma ascensão, né? O time saiu da Série D e subiu para a Série C. E a Anapolina, ela tem umas questões que sempre foram polêmicas, digamos, porque a Anapolina nunca subiu para a Série B. A Anapolina teve o período de Série B entre 2001 até 2005, e o time, de fato, nunca subiu, né? Ela entrou para a Série B pela Copa João Avelange, permaneceu ali, mas muito por influência política. São os relatos. E acabou que por ali ficou. E agora viu, né, o rival Anápolis subir para a Série C, ter o primeiro acesso nacional da cidade, e o Anápolis, além disso, tem um título goiano que a Anapolina não tem. Então eu lembro até do dia que o Anápolis subiu, ir na página, né, da Anapolina, né, do Instagram, para ver a reação da torcida da chata, né? E eram muitas reclamações quanto a isso, né? Porque o time estava numa situação deplorável e agora conseguiu o retorno, né? E por outro lado temos o Centro-Oeste, que é mais uma novidade do futebol goiano. No ano passado tivemos a APCAT Ouvidorense, né, como novidade na elite goiana, e dessa vez é o Centro-Oeste.
O Centro-Oeste, né, foi fundado em 2009, mas só em 22 que começou a jogar profissionalmente. Joga no Jaime Guerra, que tem capacidade para 4.000 pessoas, lá em Nerópolis, Goiás. O time vai ser treinado pelo Paulinho Kobayashi. E até por isso, né, é um dos debutantes com maior expectativa para 2026 entre os clubes, né, que vão estrear nas primeiras divisões estaduais. É um time aí que dá para apostar bem entre os estreantes, né? Então dá para ficar de olho aí. Goiás, o estado de Goiás vem tendo clubes diferentes, né, com boa representatividade dos últimos anos, né? Falei da PK Vitorense, com o acesso conseguiu vaga para a Série D, o Inhumas também, o Iporá, mais anos atrás também teve uma boa ascensão. O Centro-Oeste SAF talvez seja esse time agora para a gente acompanhar. Claro que a realidade de uma primeira divisão é diferente, mas é um time entre os debutantes que dá para a gente apostar. No Maranhão, as novidades são o Luminense e o ITZ Sports. De fato, são duas novidades mesmo. Mas aí tem a questão da pessoa jurídica. Por quê? O Luminense se trata do Santa Quitéria FC Futebol Clube, né, que disputou a primeira divisão por 13 vezes, a última vez em 2019. Né, e em 2019 o Santa Quitéria mudou de nome. Né? O Luminense comprou o CNPJ do Santa Quitéria para entrar no profissionalismo. O Luminense foi fundado, digamos, à parte, com outro CNPJ, mas acabaram comprando o CNPJ do Santa Quitéria para facilitar, digamos, a entrada, né, para não ter que pagar a taxa de filiação, para facilitar essa entrada, e acabou que entraram aí no futebol profissional e conseguiram acesso no ano passado. Né, tiveram essa entrada, inclusive em 2005 foi o primeiro ano do Luminense no futebol profissional. Né, então já teve esse acesso de primeira para a primeira divisão. Dos outros anos a gente teve o guia dos debutantes da Série Z, guia dos debutantes estaduais da Série Z. A gente não considerou, né, times com o mesmo CNPJ, mas que conquistaram primeiro acesso como debutantes, né? E o caso do Luminense se encaixa aí, apesar de ser totalmente diferente do Santa Quitéria, né? Mas a pessoa jurídica é a mesma. O caso do ITZ Sports é diferente, é um time realmente novo por completo. Foi fundado em 2017 e começou a jogar em 2019. Né? O Camaleão é o mascote do clube, joga no Frei Epifânio, que é o mesmo estádio do Imperatriz. Será o quarto clube a disputar, né, o Maranhense, né, será o quarto clube de Imperatriz a disputar o Maranhense, Imperatriz, Tocantins e o JV Literal. E a equipe subiu, né, com um pacotão de emprestados do Cavalo de Aço, né, que é o time que é o Imperatriz. Agora vai ter que refazer o elenco com outros jogadores da Imperatriz, pedir de volta esses atletas. Né, então vai ter esse desafio aí para a montagem do elenco. Aqui, dois casos iguais ao Luminense. Mas um deles não é tão semelhante assim. O Chapada, que é o ex-Poconé Esporte Clube, e o Várzea Grande, que é o ex-Operário Futebol Clube Limitada. Né? O Chapada, antes eu vou falar do Várzea Grande. O Várzea Grande, o Operário Futebol Clube tem o Operário de Várzea Grande, tradicional, né, que tem anos de história, já foi campeão mato-grossense várias vezes. Teve um período ali que a equipe teve uma grave crise, né, e surgiu o Operário Futebol Clube Limitada, que foi campeão uma vez do estádio, 2006. O Operário de Várzea Grande, o tradicional, o CEOV, voltou anos depois, mas o Operário Limitada continuou. E acabou que até recentemente mudou de escudo e tal, mas mesmo assim o time não vingou. E a diretoria então resolveu mudar novamente o escudo e dessa vez mudar também o nome para Várzea Grande. Mudou inclusive as cores, não saiu o verde, entrou o preto, né? Continuou o vermelho. E agora Várzea Grande é o nome do clube. Então a mudança foi de nome e de identidade. Né?
Já o Chapada não. O Chapada mudou de cidade e de nome, né? O time é de 2012, com o Poconé Esporte Clube, como eu falei. O desde ali faltou informação, né? Desde 2025, né? Que a equipe disputa, né? Como Chapada Chapada Futebol Clube. É o primeiro ano como Chapada, né? A equipe é de Chapada dos Guimarães, que se destaca pelo turismo, é uma cidade muito forte pelo turismo. E pela primeira vez será um time no estadual, né? na elite estadual. Então tem essa novidade, então se assemelha muito, é um caso igual, digamos, ao Luminense do Maranhão. Então tem essa particularidade aí, essas duas equipes. No Mato Grosso do Sul, 2 debutantes de fato, né? Que não são duas pessoas jurídicas que estreiam mesmo na primeira divisão, o Bataguaçu e o Aquidauana. O Bataguaçu de 2006 disputou 2 vezes com divisão lá em 2006 e 2007, ficou 18 anos inativo até voltar, né, às atividades e já conseguiu o acesso, né? E depois de 26 anos Bataguaçu voltará a ter um time na primeira divisão. O Corinthians de Bataguaçu disputou a primeira divisão lá atrás. O Tucunaré é o mascote do Bataguaçu. E o time manda os jogos o Pereira de Queiroz, que tem capacidade para 2.000 pessoas. Já o Aquidauana é um caso bem legal, né? É um time de 99 e é um clube poliesportivo, né? Ele foi fundado para a prática de canoagem, né? E com o passar dos anos incorporou o futsal, o handebol e o basquete. E também esportes paralímpicos, né? E acabou que... Peraí que meu fone saiu aqui da conexão. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, o Aquidauana é o seguinte, como eu falei. É um clube bem interessante porque foi fundado em 99 como um clube poliesportivo, né? Foi fundado para a prática de canoagem e com o passar dos anos incorporou futsal, handebol, basquete e esportes paralímpicos. Em 2025 incorporou o futebol e já subiu divisão, né? O Aquidauana já teve, né? Teve recentemente o Aquidauanense, né? Que disputou até a Série D, né? A fase preliminar, como tinha preliminar da Série D. E agora volta a ter um time da primeira divisão com o CRA, né? Que é uma mistura de CRB com CSA. Essa analogia não foi legal para torcedores dos clubes lá de Maceió, mas é impossível não relacionar, né? Não ter essa lembrança quando vê o CRA no escudo do Aquidauana, né? Então é um time para acompanhar aí, né? Junto com o Bataguaçu, né? Então tem essa origem também regatiana, né? Digamos, e fica essa curiosidade, né? Então tem essa origem da canoagem, agora entrou no futebol e já conseguiu o acesso, vai estrear na primeira divisão do Mato Grosso do Sul. Em Minas Gerais temos o Norte, ou Norte, como você queira, e a URT. A URT, não precisamos explicar, né? Tradicionalíssima, né? Tem 23 participações na primeira divisão e a última foi em 2022. O Norte é debutante, né? E é de Montes Claros, né? O Norte, eu vou falar Norte, né? Ele é de 2003, nasceu com o Montes Claros Esporte Clube, né? E é aquele time do Montes Claros Esporte Clube que tinha um escudo parecido com o do Grêmio. Mas não, igual ao do Grêmio, né? Mas não confundir com o Montes Claros Futebol Clube, que disputou a primeira divisão estadual. Então tem essa diferença.
Desde 2011, né, que o futebol local não tem um time da primeira divisão. A última vez foi o Funorte. Então, o North, junto com o Centro-Oeste, são duas boas apostas de clubes estreantes aí para as primeiras divisões estaduais, né? Então dá para colocar o North e o Centro-Oeste com boas apostas aí para ver como é que vai ser. Montes Claros é uma cidade muito forte economicamente, então dá para ter aí um bom apoio para o time vingar, né, se consolidar na primeira divisão, tentar coisas a mais aí mais para frente, né? Mandar um abraço para o Cristiano Gilvan de Montes Claros, né? Ele é colaborador da revista Série Z, acompanha muito o North, né? Sempre está trazendo notícias do clube, do futebol mineiro no geral, mas principalmente de Montes Claros, do esporte de Montes Claros. Com certeza está acompanhando a montagem do elenco do North para ver como é que vai sair a equipe nesse ano de estreia, né, da equipe na primeira divisão mineira. No Pará tivemos duas equipes de Santarém classificadas para a primeira divisão, né? Vão se juntar ao São Francisco, né? O São Raimundo, primeiro campeão da Série D, está de volta depois de 6 anos, né? A primeira divisão, né? Disputou pela última vez em 2019. E o Amazônia Independente, que disputou em 2022, também está de volta à elite. Na Paraíba, um retorno bem interessante, né? Desde 99 que não disputava a primeira divisão, Confiança de Sapé. E 2 anos antes de disputar pela última vez, foi campeão da primeira divisão paraibana, pela única vez inclusive, né, Confiança. Confiança que tem um abacaxi no escudo, né, um escudo bem peculiar, bem interessante, bem bonito, né, apesar do inusitado abacaxi que tem no escudo, né, que contrasta bem com o rubro-negro ali, tal, mas chama atenção, né. E também outro campeão unitário de ambos, ele tem apenas um título paraibano, o Atlético Cajazeirense, que nos últimos anos tem sido um ioiô, digamos, né, no futebol local. Tem 29 participações, foi campeão de 2020 e 2002, também retorna para a primeira divisão. No Paraná, pela terceira vez em 5 anos, que Galo, Maringá e Foz do Iguaçu fizeram uma final estadual. Em 2021, decidiram a terceira divisão paranaense. O Galo Maringá ainda se chamava Arucó. O Galo Maringá venceu. Em 2022, o Galo Maringá o Galo Maringá perdeu a final da segunda divisão para o Foz do Iguaçu. Em 23, as duas equipes disputaram a primeira divisão. O Foz do Iguaçu caiu. Em 24 foi a vez do Galo Maringá cair para a segunda divisão. Em 25 tá aí, as duas equipes disputaram novamente a segunda divisão e novamente fizeram a final. Dessa vez o Galo desempatou a briga histórica, né, a rivalidade, digamos, e venceu o Foz do Iguaçu. O Galo Maringá fez uma campanha muito sólida na segunda divisão, só uma hecatombe faria que a equipe perdesse a vaga de acesso, conseguiu a vaga de acesso, subiu, voltará à primeira divisão, recoloca Maringá com 2 equipes na elite e Foz do Iguaçu também volta da primeira divisão após 2 anos longe da elite. Em Pernambuco, outro estado com apenas um acesso, né? Vitória das Tabocas, que não disputava desde 2021, voltou para a primeira divisão. Vitória das Tabocas, que muito tempo foi a referência, né, estadual do futebol feminino, né, até nordestino, né, junto com o São Francisco da Bahia, né, e agora voltou no futebol masculino, conseguiu o título e o acesso para a primeira divisão. No Piauí tivemos novidades. Curiçaba caiu, mas já voltou. A equipe foi campeã em 95 da primeira divisão. É de Floriano, uma das maiores cidades do Piauí, né? Mas não consegue rivalizar, digamos, em importância futebolística com Parnaíba, por exemplo. E a novidade é o Teresina Esporte Clube, né? Que pinta aí também com um projeto bem legal, né? O Teresina é de 2021. Entre 22 e 24, o TEC, né, focou nas equipes sub-17 e sub-20, né, e teve bons resultados nesse período. Em 25, ingressou no futebol profissional com um elenco bem experiente e já garantiu o acesso, né. Então, tem o primeiro ano como profissional, já conseguiu acesso. É um time para ficar de olho, né. O futebol piauiense perdeu, né, o River
rebaixados, né? O River e Flamengo, né, estão na segunda divisão estadual. A primeira divisão terá o Altos, né, o Fluminense, o Piauí, que é o atual campeão, o Atlético Piauiense, com um investimento muito forte, decepcionou na temporada passada. Agora vem o Teresina também, desponta aí como um provável candidato a fazer coisas boas no estadual, né? Então o Piauí tem um bom campeonato para a gente acompanhar no ano que vem, porque está bem diluído o favoritismo ali no campeonato. Aqui o Bangu, entre os clubes que subiram, é o que mais tem participações na primeira divisão, né? 112 vezes esteve na elite, inclusive esteve nesse ano, né? O time caiu esse ano e subiu esse ano para a primeira divisão. O Campeonato Carioca possibilita isso. Então o Bangu bateu e voltou já de cara para a primeira divisão. Rio Grande do Norte, temos nosso Potiguar Seridoense, bateu e voltou, né, para a primeira divisão. Potiguar Seridoense, time do grande Ícaro Carvalho, lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, né, também colaborador da Série Z. E um dos times mais inusitados, né, que subiram foi o QFC. Mas por que o QFC não usa um nome diferente? Porque o QFC se chama Quinho Futebol Clube. E quem é Quinho? Quinho é Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, nome do pai do presidente do clube, que dá nome ao estádio próprio, inclusive, do QFC, que tem 1.000 pessoas, que foi inaugurado recentemente. O time é de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte, foi fundado em 23, ingressou no futebol profissional em 24 e subiu em 25. Então o QFC é a grande novidade aí. Fará companhia ao Laguna, que também é outro recente clube, né, que ganhou força no futebol local. E agora o QFC é quem vai tentar fazer coisas boas aí no futebol potiguar. O Laguna, por exemplo, está na Copa do Brasil e na Série D. Então, já de cara conseguiu coisas boas. O Laguna, que é conhecido por ser o time vegano. E o Quinho Futebol Clube está na primeira divisão, com esse nome bem inusitado. Não quis usar, né, o apelido do pai, né? Resolveu usar as siglas mesmo, né? Foi criado como SAF, o glorioso Quinho Futebol Clube, o QFC. No Rio Grande do Sul, temos o retorno, né? Bateu e voltou o Novo Hamburgo, que tem 81 participações. Se não estou enganado, eu acho que posso estar bem enganado, mas tirando a dupla Grenal, Juventude e Caxias, ou até mesmo a dupla de Pelotas, eu acho até mais que a dupla de Pelotas, é um clube que tem mais participações no Campeonato Gaúcho, né? Teve a queda em 2024, mas já subiu novamente. E depois de 14 anos, né, 15 anos considerando 2006, o Inter de Santa Maria voltou para a primeira divisão, um retorno bem legal aí, um time bem interessante que volta para a primeira divisão. Vamos ter jogos bastante melancólica, né? Um dos melhores nomes de estádio que nós temos aí no futebol brasileiro, isso mesmo. A Baixada Melancólica voltará a receber jogos do Campeonato Gaúcho da primeira divisão, né? O Inter de Santa Maria volta. Esperamos que faça um bom papel, né, para se consolidar na primeira divisão, para não bater e voltar, né? Esperou tanto tempo pela volta e esperamos que fique mais tempo, né? E chegamos a um caso maravilhoso, mas que também mostra muito bem o que acontece no nosso futebol nas divisões menores, né? Por que eu falo isso? Em Rondônia, o Rondoniense e a União Cacoalense subiram de divisão para a primeira divisão de Rondônia. O problema é que só
As duas equipes disputaram a segunda divisão rondoniense. É isso mesmo. Esse foi o maior campeonato do Brasil em 2025. Teve apenas 2 jogos. A Unicacoalense foi campeã com 2 jogos. Venceu o Rondoniense por 2-0 dia 4 de dezembro e no dia 7 de dezembro fez 4-0. Os 2 jogos foram no Aloysio Ferreira em Porto Velho, então não teve jogo em Cacoal, cidade do União, né? E esse então foi o campeonato mais curto, né? O menor campeonato do Brasil em 25. A sorte, digamos, é que pelo que tinha visto, o campeonato seria disputado em outubro, novembro, mas teve alguns problemas ali e mandaram o campeonato para dezembro. O que ajudou as equipes porque serviu como uma preparação para o Rondoniense de 26, já que as duas equipes vão participar de 26. Então, de qualquer maneira, as duas equipes já estavam garantidas. Então foi um campeonato de pré-temporada que valia a taça, e era oficial. Então a Unicacoalense venceu o menor campeonato do Brasil em 2025, com 6-0 agregado. Mas essa história melhora um pouquinho, assim. Alguns jogadores dos 2 times foram contratados e disputaram apenas 2 jogos e vão voltar para times que vão ser rivais no estadual de 26. Então, mesmo assim com a pré-temporada, alguns jogadores não continuam no elenco. Então, fica esse caso aí do futebol rondoniense, que inclusive não é a primeira vez que isso acontece lá em Rondônia. 2012, 2013, teve um Pimentense e Santos Rondônia que aconteceu a mesma coisa, mas só o campeão subiu nesse caso. Dessa vez não, os 2 subiram, né? Subiu, então foi um campeonato oficial com taça, os 2 subiram, mas que acabou se ajudando porque foi no final da temporada e já engatinhando com a próxima para iniciar a preparação. Mas fica essa curiosidade: do menor campeonato do Brasil em 25 foi o Rondoniense da segunda divisão, com apenas 2 equipes e 2 jogos. Aqui uma grande novidade, né? A volta do Carlos Renault e também o Camboriú, né? O Camboriú que eliminou o Blumenau, né? O Blumenau que era o grande favorito do Catarinense Série B. O Camboriú foi lá e venceu o Blumenau, o Beck, que investiu muito forte. O Camboriú ficou longe da primeira divisão por 2 temporadas, já volta agora para a primeira divisão. E o Carlos Renault não disputa a primeira divisão desde 84. E desde 84 muita coisa aconteceu com o Carlos Renault. O Carlos Renault tem como mascote o vovô Ed Brusque, então recoloca Brusque com duas equipes, né, na primeira divisão. Faz muito tempo que isso não acontecia, né? Florianópolis, né, tem isso há muito tempo com o Avaí Figueirense. Recentemente teve o Criciúma com o Próspera. Lá atrás o Joinville e o Caxias. Não vou me lembrar mais casos assim agora recentes, mas são poucos casos que acontece isso. E o que aconteceu com o Carlos Renault? Em 84, né, nos anos 90, o Carlos Renault se uniu ao Paysandu, que também era de Brusque, para criar o Brusque, né? O Brusque Futebol Clube, o atual clube, né, o atual time, o quadricolor. Mas após uma briga judicial, o time voltou a ser independente, né? Tem até uma história, né, que fizeram um amistoso entre o Carlos Renault e o Paysandu, um amistoso entre veteranos, assim, de jogadores que passaram pelas 2 equipes, e aquilo acendeu uma chama, digamos, um torcedor do Carlos Renault, que pensou assim: eu quero ver de volta o vovô, né, o Carlos Renault, de volta ao campo, né? Isso acendeu uma disputa. Lá em 2006 a equipe voltou à atividade, mas só por 1 ano. Em 2018 daí que aí sim a equipe voltou de fato às atividades e não parou mais, até que nesse ano conseguiu o acesso e terá, né, o encontro com o Brusque na primeira divisão. Então será um jogo bem legal aí para a gente acompanhar, né?
Tem que ver como é que vai ser o formato catarinense para ver se vai ter esse encontro, mas é algo bem legal. Inclusive o Augusto Bauer, né, que é o estádio que o Brusque manda os jogos na Série B, Série C, é um estádio do Carlos Renault, né? O Brusque não tem estádio próprio, né? Então o Carlos Renault tem essa propriedade própria, né? Então é algo bem interessante para acompanhar em 26. Em São Paulo, duas boas novidades também, né? O Capivariano, que não disputa desde 2016, tem duas participações, né? Em 2015, né, o Capivariano disputou pela primeira vez com a Paulista. O Amaral, aquele Amaral mesmo, jogou pelo Capivariano. E a novidade, né, é o Primavera, né? E assim, para quem acompanhava os jogos das divisões menores do futebol paulista na Rede Vida, viu muito jogo do Primavera em Série A3, Série B1, Série B2 talvez, né? É um time historicamente de terceira, quarta divisão paulista, que lá nos anos 80 conseguiu ter 5 edições, 5 participações na segunda divisão, mas que recentemente se estabilizou na segunda divisão, na Série A2, e chegou na elite, né? Assim, foi um ano muito, assim, foi um ano espetacular, não tem dúvidas, mas que ao mesmo tempo faltou o título, né? Já que foi vice-campeão da Série A2 e também vice da Copa Paulista com gol no finalzinho contra o 15 de Piracicaba, né? E o Primavera já anunciou, né, o Yuri Lima, né, ex-volante do Mirassol, o Gabriel Poveda, né, que foi artilheiro da Série B há alguns anos atrás, o Denilson, goleiro ex-Maringá. Muitos jogadores que atuaram pela equipe nesse ano voltarão para a disputa do Paulista. Além dele, tem o Richard Almeida, um desses que volta, o Richard Almeida, né, que fez carreira no Azerbaijão, se naturalizou azeri e também disputará, né, a competição. O Primavera é um time... Eu falei do Norte, falei do Centro-Oeste, mas o Primavera é um time ali que talvez para entrar numa Série D, o time vai para a Copa do Brasil por serviço da Copa Paulista. Mas é um time para se consolidar na primeira divisão, assim, porque tem investimento muito forte. Não sei como é que está a questão do estádio, assim. Não, acho que já resolveram, já no ano passado mesmo já resolveram isso. E agora vai poder, né, disputar aí a primeira divisão. É um sonho para a cidade, né, que por muitos anos, né, frequentou apenas, né, as divisões menores e agora se consolidou na Série A2 e conseguiu entrar na Série A1, né. Tanto que a gente vê ali, né, de 94 até esse ano, só em 96 se ficou fora do futebol profissional, né, se ficou fora do futebol. Então, Primavera é um time também para a gente acompanhar, porque vai entregar muito em futebol, e o futebol paulista, né, tem muito dinheiro envolvido, então sempre tem bons elencos sendo montados, né. Em Sergipe, mais uma novidade, a Desportiva Aracaju e o Atlético Gloriense, que já foi um debutante lá atrás, tem 4 participações na primeira divisão. A Desportiva Aracaju, né, a Associação Desportiva Aracaju, foi fundada em 2023, disputou por 2 vezes na segunda divisão a Série A2, né, do Sergipano, tem a Arara como mascote, e a Desportiva Aracaju tem um fato inusitado, né? A Desportiva Aracaju tem 19 jogos na história. Em 2024, o Grupo A e o Grupo B, na segunda fase, se encontravam para definir os 4 semifinalistas. A Desportiva ficou no Grupo A. Teve ali, 2 times com 13 pontos, e a Desportiva com 12 pontos. A Desportiva não passou por 1 ponto e teve apenas uma derrota. Essa única derrota é a única na história do clube desde que entrou no futebol. A única. Em 25 não teve nenhuma derrota e subiu. Foi campeão da Série A2. No Grupo B, o segundo colocado tem uma pontuação baixíssima e mesmo assim passou para a semifinal. Era o regulamento, né? Então, a Desportiva Aracaju chega com esse histórico, né? Tem apenas uma derrota na história em 2 anos de atividade. E agora estreará na primeira divisão. No Tocantins, as novidades são o Palmas, tradicionalíssimo, né? Quadrifinalista da Copa do Brasil 2004, né? Aquela edição memorável, né? Palmas em 15 de novembro, na quarta de final da Copa do Brasil.
O time não disputa desde 2023 na competição, foi campeão esse ano da segunda divisão, e também o Guaraí, que estava fora da primeira divisão há 10 anos. Né? Então, uma novidade legal, né? O Guaraí um bom tempo fora da primeira divisão.